Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como vencer as dificuldades no desenvolvimento pessoal. É um assunto muito pertinente, muito importante dentro daquilo que é a nossa jornada aqui do nosso canal, onde a gente sempre está trazendo conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre as virtudes, sobre o esgotamento mental, sobre virtudes. Isso é muito importante e se desde já você se identifica com todos esses temas e anseia por isso, curte este vídeo, se inscreve no canal e possa indicar para que mais pessoas também estejam aqui contemplando este conteúdo que é muito bom para o desenvolvimento em todas as áreas, seja a área espiritual, seja a área pessoal, seja a área realmente psicológica, enfim, abordamos tudo para que haja um desenvolvimento e uma ordem do ser humano. Então, no vídeo de hoje, certo? Qual foi a motivação para trazer ele aqui? Dentro dessa semana, eu vim refletindo bastante sobre desenvolvimento, certo? Sobre realmente o desejo de crescer de muitas pessoas. E como aqui a gente trabalha com muitos empreendedores, isso é muito notável, certo? O desejo de crescer, a ambição, certo? Muitas vezes no bom sentido de crescer, de realmente fazer dinheiro, de crescer nos negócios, de realmente fazer com que isso seja bom, tenha uma finalidade boa. E é justamente dentro desse processo que veio é, o tema deste vídeo, certo? Como enfrentar as dificuldades no desenvolvimento pessoal. Por quê? Muitos empresários, muitos empreendedores, eles passam por diversas dificuldades dentro dessa jornada. E tudo está por trás, de fato, da motivação, certo? E é isso que eu quero destrinchar com todos vocês que aqui estão assistindo, certo? De questionar realmente a motivação que está por trás. Por quê? Muitas vezes as pessoas, e dentro da nossa história, a gente passa por várias fases de vida. E dentro dessas fases, a gente costuma enxergar aquelas pessoas que fazem parte da nossa realidade como modelos, certo? Isso, inclusive, acontece muito na infância. O modelo das crianças, né? Você que já passou por essa fase, são os pais, são as pessoas ao redor, são os tios, as tias. E dentro da realidade existe de fato, uma realidade antiga de muita mediocridade, certo? A grande maioria dos nossos tios, dos nossos pais, talvez, eles fizeram apenas um básico e um básico por instinto. Não existe ali uma motivação realmente e um ideal realmente de serviço, aquilo que realmente dignifica ali o homem e eleva ele para a excelência. E a grande maioria, certo, dentro de um mundo materialista, você vai entender o contexto que eu estou falando, não só dos nossos pais, dependendo da sua situação, mas isso é uma realidade muito antiga, até no mundo, na realidade atual, as pessoas, elas buscavam as coisas com a finalidade delas mesmas, certo? Ou seja, o dinheiro tinha o seu próprio fim, ele não era um meio para conquistar algo. O trabalho, ele tinha seu próprio fim, ele não era um meio para conquistar algo por fim, para melhor servir as pessoas por trás. Então, dentro dessa realidade, as pessoas cada vez mais buscavam conquistar na força, na famosa força do ódio, certo? Para mostrar as situações, para mostrar que é possível, para mostrar que é capaz. E dentro dessa realidade, existia ali por trás, num processo interior, uma cobrança muito grande, certo? Uma levada de perfeccionismo, de você sempre desejar fazer as coisas de forma perfeita, porque você precisa demonstrar às pessoas que você é capaz, certo? Então, isso existia por trás. E dentro desse processo, dessa linha de vida, a pessoa, ela cada vez mais ela se condicionava a um fechamento, certo? A uma personalidade fechada, uma personalidade rude, certo? Grossa, onde ali as pessoas não poderiam adentrar, porque estaria mexendo na sua rotina, estaria mexendo no seu trabalho, na sua capacidade de rotina, e existem muitas pessoas que se formaram com essa história, se formaram realmente com este desenvolvimento, com estas dificuldades. E, por fim, eles olham para o redor e veem que, de certa forma, eles têm o desejo, poxa, eu estou trabalhando para prover melhor para a minha família, para dar as melhores condições. Mas você realmente está aproveitando aquilo que você está se dedicando? Você realmente dedica tempo à sua família, a seus filhos? Ou você trabalha apenas por um egoísmo, certo? Para você ter aquela fama, aquele poder de conquista, aquela sensação de que você está conquistando. Então, por que isso é importante refletir? Por quê? Cada vez que você busca ser forte apenas por ódio, por um desejo de crescimento, de se vingar, você cresce limitado. Você cresce realmente com barreiras
realmente essas crenças vão cada vez mais te corroendo por dentro, porque isso não faz bem para o ser humano. Então, no fim, essa pessoa, e desde os nossos antepassados, tem essa cultura de que o cara trabalhava, chegava em casa, apenas televisão, apenas celular, certo? Apenas as suas próprias prioridades, jogos, e não dava atenção para a esposa, não dava atenção para os filhos, não tinha ali, por isso que a maioria de nós fomos ali criados com a falta de uma presença paterna, do pai construindo virtude, construindo valores de crescimento dentro da figura masculina, daquilo que é próprio do pai e de um homem. Por quê? Focou apenas no trabalho, no trabalho, no trabalho. E muitos empresários e empreendedores vivem isso hoje. Crescem na base, de fato, de provar para os outros que é possível, de provar que ele consegue conquistar, de que ele consegue enriquecer. E isso cada vez mais vai confinando a personalidade desse ser. Por quê? Porque não é, de fato, uma virtude. Não é uma virtude. A pessoa ela vai realmente crescendo apenas por um egoísmo, apenas por compensação. Eu faço e eu me compenso de riquezas, de dinheiro, de bens materiais, e isso nunca vai preencher a vida de um ser humano. Por isso que a grande maioria dos empreendedores, empresários que hoje estão aí na realidade, no mercado, eles não veem um sentido. Eles não veem um verdadeiro sentido dentro do trabalho. Ganham bastante dinheiro, mas não tem um sentido por trás. Por quê? E aí a pergunta que vai responder: qual é a motivação que você faz isso? Pelo que você age, pelo que você está executando, o que está por trás? E muitas vezes, muitos empresários, a resposta é apenas o dinheiro, apenas o trabalho, apenas o egoísmo, apenas realmente o desejo de provar que é capaz. Ou seja, não tem um ideal de serviço por trás. Realmente um ideal de fazer valer pelas pessoas que estão ao seu redor, principalmente também por Deus, de exaltar aquilo que é as virtudes, aquilo que vai fazer você tender ao bem. E dentro desse processo da motivação por trás, não ser uma motivação de ideal de serviço, você realmente não tem ali uma capacidade de ser verdadeiramente forte. E no fundo você se sente frustrado, você sente que não tem um sentido, você não tem realmente uma verdadeira motivação. E com isso vem três fatores que eu queria trabalhar dentro desse vídeo. Primeiro, a pessoa realmente não vê um sentido, trabalha às vezes disciplinado, indisciplinado, sem uma constância, sem organização, muitas vezes ganha bastante dinheiro, mas não tem essa capacidade de ser melhor, de trazer um sentido transcendente, de trazer um sentido de elevação ao trabalho. É o trabalho apenas pelo trabalho, certo? E com isso, trabalha, chega em casa, vive apenas para o trabalho, tem uma rotina desgastante, mas apenas voltado para o trabalho, apenas em trabalhar. Essa é a mentalidade. E com isso perde, e aí é um segundo ponto, a pessoa perde o tempo e é negligente com o tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua vida espiritual, com a sua vida física, com a sua vida intelectual, para de fato de estudar e, por fim, é uma estagnação. E com isso ele vai fazendo compensações, certo? E esse é o terceiro ponto, compensações. A primeira, uma falta de sentido no trabalho. A segunda, negligente com aquilo que é a sua família, com a, a, as virtudes, o meio, certo, de desenvolvimento, de verdadeiro desenvolvimento. E um terceiro, compensações. O empresário ele ganha muito dinheiro, ele é bem sucedido, mas ele não tem uma capacidade ali de dar significado verdadeiro. E com isso ele vai compensando. Ele compensa com vício em pornografia, ele compensa em apostas, ele compensa em realmente jogos, em vício em telas, todas essas compensações que a pessoa vai fazendo para preencher aquilo que é um vazio que ele colocou como o dinheiro sendo o principal meio de preencher. E como não preenche, ele faz compensações para cada vez mais se sentir que ele está ali sendo preenchido. Então, é dentro desses três processos que a vida desta pessoa vai se formando. Repito, por crenças e por experiências passadas, porque muitas pessoas ao seu redor, elas foram criadas com essa mentalidade de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar, e ele foi também sendo desenvolvido por causa desta mentalidade, e isso faz com que hoje ele se distribui em três tipos de fato de negligências. A negligência com o sentido do seu trabalho, a negligência com os seus, com aquilo que Deus confiou a você, e a negligência realmente por fazer compensações. E João, como é que então a gente chega num limiar de verdadeiro desenvolvimento
lutando contra as próprias dificuldades, porque sim, isso é uma dificuldade, já que cria ali uma angústia, cria ali uma frustração dentro desse ser. Ele trabalha, ele tem as condições, ele tem realmente ali o dinheiro que ele ganha, mas ele não vê sentido de fato no trabalho. Por quê? Porque não está alinhado com aquilo que são as virtudes, com aquilo que são as virtudes, de um verdadeiro ideal de serviço, e que responde àquela pergunta da motivação. O que está realmente por trás daquilo que você faz? Qual é a verdadeira motivação? E a motivação, esse ideal de serviço que se configura, uma virtude, é quando faz e realiza primeiro pelos seus, certo? Você luta, você batalha realmente pela sua família, pelos seus filhos, certo? Realmente pelos seus, aquilo que Deus concedeu e também por Deus, e ali você tem ali a sua motivação e você se desenvolve realmente tendendo a uma virtude, certo? É importante também entender o conceito de virtude, qual é? São hábitos operacionais que tendem ao bem, ou seja, formam a sua personalidade, constroem a sua narrativa e não destroem a sua personalidade, certo? Então, através do caminho de virtudes, certo? Que Aristóteles ele condiciona como a virtude é o extremo entre dois vícios, certo? Então, digamos que a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza ela se configura, certo? Num extremo. Então, digamos que aqui existe o temor, o medo, e aqui o outro vício da temeridade. Então, a virtude ela não seria uma linha reta, retilínea. Não, ela seria um extremo. Ela estaria realmente ali no topo, no pico, realmente, ou seja, um extremo de excelência vivida pelo ser humano. Isso é uma virtude definida por Aristóteles. E é justamente essa virtude que condiciona a excelência do ser humano. Então ele trabalha, mas ele vê um ideal, ele vê um sentido através do seu trabalho. Ele configura tudo realmente fazer com que tenha ali um sentido transcendente e ele eleva e conduz a sua personalidade à excelência. Por quê? Porque ele deseja servir melhor os seus. Ou seja, existe uma verdadeira motivação por trás. Por isso que crescer com este desenvolvimento faz com que a pessoa diminua cada vez mais os sofrimentos que ela vai passar durante a jornada. E isso faz com que realmente preencha-se um vazio que muitas vezes está dentro do coração de várias pessoas que empreendem, certo? Que só buscam o dinheiro por status, só buscam o dinheiro por fama. E essas motivações, elas fazem parte da vida, né? Se a gente fizer um exame de consciência sobre toda a nossa trajetória de vida, a gente vai ver que as motivações elas vão variando. Por exemplo, quando a pessoa é criança, qual é a motivação? Certo? É brincar, certo? Na fase da adolescência, conquistar uma garota, é passar na faculdade. Mas cada vez mais que a pessoa vai evoluindo, muitos pensamentos materialistas vão fazendo parte, de fato, da personalidade e preocupando muito o ser humano. É isso que a gente vai falar em outros vídeos, gerando ansiedade, gerando realmente ali estresse, e a pessoa não tem ali um ideal transcendente. Isso faz com que o sofrimento ele seja muito maior, ou seja, as dificuldades sejam muito maiores. Por quê? Porque não existe verdadeiramente um ideal de serviço por trás, certo? Não existe realmente ali um desejo de crescer, de utilizar do trabalho como utilizar-se dele para elevar a sua personalidade à excelência, de crescer em intelectualidade, de fazer com que as pessoas ao seu redor também possam usufruir disso, melhorar sobre isso, e tudo isso vai fazendo com que a vida, por fim, tenha muito mais sentido. Então, é isso. Esse é o conteúdo desse breve vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha feito sentido. Você pode também clicar aqui no canal para ver mais vídeos também sobre esses temas, sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde mental, que é muito importante. Então, queria que você também, se você gostou desse vídeo, possa curtir, possa comentar, colocar aqui nos comentários aquilo que você deseja que eu possa trazer aqui e também encaminhar para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo, certo? Aquilo que realmente estou trazendo para você. Beleza? Espero que tenha feito sentido. E é isso. A ordem simplifica a vida. Valeu.